Olá, seja muito bem-vindo ao Localcast, o seu podcast de saúde, de entretenimento, de informação, de conhecimento, de alegria e de muito movimento, porque movimento é vida. Olá, mais uma vez, que bom que você está aqui conosco, mais um episódio do Localcast. Você que já está nos acompanhando, com certeza está gostando bastante do conteúdo que eu só estou trazendo gente fera. A gente não brinca em serviço, por quê? Porque a gente respeita muito a sua audiência e eu gosto de levar conteúdo relevante para que você reflita, para que você aprenda e para que você cresça e se desenvolva. E hoje a convidada aqui é especial, mas ainda não vou apresentar ela aqui não. Mas você não pode deixar de ficar atento até o final. Mas antes, eu já vou te fazer um pedido. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já clica aqui embaixo, se inscreva no nosso canal, já dá o joinha, curte aqui o nosso programa. E o desafio que você já sabe, para você que já me acompanha, já sabe. Compartilhe esse conteúdo para pelo menos 10 contatos seus. Manda falando bem ou falando mal, compartilhe o nosso conteúdo, mas eu tenho certeza que você vai falar bem também. E se for falar também, se você tiver uma crítica, numa boa, deixa aqui nos comentários seu nome, de onde você nos assiste, para a gente ter uma dimensão de onde realmente esse programa está vindo. E eu quero saber, se você quiser dar uma sugestão aqui de conteúdo, também deixa essa sugestão, que vai ser ouvida, vai ser assistida, vai ser lida e com certeza a gente vai colocar em prática. E antes da gente começar também, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos especiais aos nossos patrocinadores. Eu gostaria de mandar um agradecimento especial para a Authentic Nutri, soluções completas de saúde e beleza. A Authentic Nutri, se você clicar aqui embaixo e souber o link, você já vai ver quais são os suplementos que ela tem e você pode fazer um pedido e esse suplemento vai chegar aí na sua casa. Um agradecimento especial também para a Chessu Boutique, sapatos, bolsas e acessórios femininos. Eu vou te fazer 2 convites. O primeiro, você vem aqui fazer um treino aqui comigo. Nós estamos aqui no Comércio do Solar de Brasília, aqui, do Bloco B, abaixo do BRB, tá? Vem aqui fazer um treino e quando você vier, ou antes ou depois, você vai na Chessu, compra uma bolsa, compra um sapato, compra um acessório, ou para você ou para sua esposa, que você vai ver que realmente o preço justo, qualidade acima da média, então venha conferir. Eu gostaria de fazer um agradecimento também especial ao restaurante Bar Beirute, que também nos ajuda desde 1966, o Beirute está em Brasília. É muita tradição, é muito tempo. E aqui os convidados, quando chegam, Lolo, no final tem um quibezinho, tem uma esfirra, oferecimento do Beirute. Tá? Então a gente, depois que termina aqui, vocês vão ficar com vontade. A gente ainda fica conversando, degustando de uma coisa muito bacana. E um agradecimento. Celião, obrigado aí pela parceria, obrigado aí pela credibilidade. Tá? E um agradecimento também especial à Aurum Farmácia de Manipulação. É a primeira e única farmácia de manipulação aqui do Jardim Botânico DF. E olha só que bacana, é porta a porta aqui com o estúdio Local 360. Então você faz o seu manipulado, retira aqui na porta, vem fazer um treino conosco e com certeza é a sua saúde que ganha. É a sua saúde que ganha. E um agradecimento também muito especial que o nosso episódio, nosso programa Localcast tem a produção da equipe V7 Comunicação. Tem um time aqui atrás que faz a coisa acontecer, um time profissional. E se você quiser dar uma turbinada nas suas redes sociais, se você quiser realmente ter uma equipe trabalhando para você nos bastidores, clica aqui embaixo, entre em contato com a turma da V7, que o único risco que você corre é de faturar mais, ter mais sucesso e ter mais performance naquilo que você faz. E agora vamos entrar aqui para você conhecer essa minha amiga, minha atleta, minha dentista, doutora Eleanor Sardenberg, mas para os íntimos do Lolo. Posso te chamar assim de Lolo? Claro, por favor. Eleanor Sardenberg, e a nossa atleta aqui, Lolo, convidada especial. Eu já quero fazer uma pergunta para ela, que é o seguinte: quem é a mulher Eleanor Sardenberg, ou Lolo para os íntimos, quando encerra os atendimentos e volta para o lar? Olha, primeiro eu quero agradecer pelo convite, é uma honra muito grande fazer parte desse seu projeto. Eu sempre falei que você, se eu pudesse dar uma característica sobre você, seria agregadora. Você é uma pessoa agregadora. Onde você passa, você faz amigos, você traz essa união. Então, para mim é uma honra muito grande poder fazer parte desse seu projeto também. Muito obrigada. E a Lolo... é difícil a gente se definir, Eu prefiro me definir como meus filhos me enxergam, como meu esposo, por exemplo, pode me enxergar.
Eu sou uma pessoa simples, sou muito estudiosa, gosto muito de estudar, sou uma pessoa carinhosa, uma pessoa atenciosa, e eu acho que meu melhor papel foi ser mãe. Hoje eu vejo meus filhos como foram criados, como se tornaram. Hoje eu aprendo mais com eles, né? O papel vai se invertendo ao longo dos anos. E, enfim, o meu papel de mãe é o que me traz mais felicidade, realmente, o papel de família, de ter essa união, de ter família, independente de onde estejamos, nós estamos juntos. Porque no final das contas é quando volta para casa que a coisa funciona. É a base da família, né? É a base. É a base. É aquilo que a gente estava falando, né? Fim de semana, meu filho já mora sozinho, minha filha também, mas a gente procura no final de semana fazer sempre alguma atividade física, que a gente sempre gostou, meus filhos também gostam de esporte, né? E a gastronomia, a gente já define qual vai ser o prato que a gente vai preparar, a gente prepara juntos, a gente senta na mesa, depois a gente arruma a cozinha juntos também, então é aquela sensação realmente de família. Isso, para mim, é o melhor momento do dia. Que bacana, sabe? Que bacana. E nós temos aqui, ó, só para você ter ideia, mais de 36 anos de carreira. Lulu é especialista em periodontia, né, implantodontia, perdão, aqui é o termo, vários cursos de estética e bruxismo e uma última agora pós-graduação em saúde mental dentro da medicina funcional integrativa. Isso. É muito conhecimento, né? Então, isso que eu falo, fica até o final, não desconecta, não desliga, anota coisas importantes que ela vai dizer, que com certeza você vai realmente ter uma visão diferente, né, da odontologia. Todo mundo teme, né, o dentista. Quem nunca sofreu quando senta numa cadeira ali para poder esperar e aquele aparelhinho eu sou um desses que fico lá com a mão tremendo, suando, mas o quão importante é esse cuidado bucal, e a gente vai fazer uma correlação disso com a saúde como um todo, né? E então hoje nós vamos falar justamente de algo que muitas vezes as pessoas não relacionam, que é a boca como uma porta de entrada para a saúde ou para a doença do corpo inteiro, né, Lulu? Muitas vezes as pessoas não percebem isso. Acham que é só uma infecçãozinha no dente. Hoje em dia, na verdade, Hipócrates, desde 300 anos antes de Cristo, que é o pai da medicina, né, o Hipócrates, ele já falava que curava um paciente com reumatismo através da retirada de um dente com infecção dentária. Mas isso foi se perdendo ao longo do tempo, né? E a gente começou a ter uma divisão muito grande da medicina com a odontologia. Eu me formei em 87, eu entrei na faculdade em 87. Era eu e Tiradentes, né? Nós éramos na mesma turma. Eu passava cola para Tiradentes, inclusive. E até para você ter uma ideia de como a medicina evoluiu, quando eu entrei na faculdade em 87, foi o ano eu já tinha 10 anos de ginástica em 87. Você é nova, né? Você é muito nova, eu já tinha 10 anos de ginástica. E para você ver como a odontologia evoluiu, foi nesse ano que começou a ser instituído a biossegurança nos consultórios dentários, porque até então a luva não era obrigatória, a máscara não era obrigatória. E isso começou a acontecer por causa do advento da AIDS, né, do HIV. E que para proteger não só o dentista, como proteger também os pacientes de uma infecção cruzada, a biossegurança foi introduzida. Então, você vê, de 87 para cá, quanto que a medicina evoluiu, e a odontologia junto. Mas essa separação da medicina com a odontologia, ela aconteceu durante muitos anos. E ainda continua acontecendo, infelizmente, né? Nós éramos vistos como obturadores de cárie, ou fazer uma raspagem de tártaro, ou fazer uma extração, e esse conceito ele mudou, né? Graças a Deus, hoje em dia nós temos uma relação muito grande de saúde sistêmica da medicina com a odontologia, né? E é fundamental que não só o paciente, mas os médicos também consigam enxergar a odontologia como parte integrante do nosso corpo, né? Que bacana. E você, olha, às vezes a gente vê muitos cardiologistas, né, médicos que não cuidam da saúde, a gente tem muita gente que vive uma vida coerente. Você cuida das pessoas, mas você tem tempo de se cuidar? Como é que é a tua história aí, Lolo? Conta aí. Eu já sei a resposta, mas para você conhecer. Como eu brinquei com você, eu faço ginástica desde a época da Jane Fonda, de bambolê, correndo no corredor. Isso, meu marido também é
foi pentatleta, né? E sempre gostou também muito de esporte. Acho que isso foi muito importante, que dizem que os frutos não caem muito longe do pé. Então, meus filhos hoje me dão muito orgulho, porque minha filha corre 21 km, nada no Lago Paranoá. Meu filho é triatleta, fez agora o Ironman Full, né, que nos deu muito orgulho. Então, a nossa família é muito integrada nessa parte, não só alimentar, como de exercícios físicos, de ter uma vida saudável, uma vida coerente, né? A gente fazer uma vida coerente com o que a gente realmente acha que é uma vida saudável, né? Uhum. Não, e a Lulu, ela já foi minha aluna, né, num período muito bacana, numa academia que hoje já não tem mais, né, saudosa, Corpo 4, mandar um beijão aqui para a Dejane, para a Viviane, as diretoras, né, dessa academia, que realmente foi um marco. A gente viveu um período tão intenso, né? Muitos amigos, né? Maravilhoso. E eu dava um trabalho para a Lulu danado, principalmente uma vez por ano, quando era meu aniversário, que todo mundo ia para a Lulu. A responsabilidade da Lulu era comprar os presentes, que o pessoal fazia aquela vaquinha, e a Lulu ia no shopping e tudo mais, para poder retribuir, né? Assim, eu fico muito feliz ali pelo carinho que as alunas tinham. Mas é isso, né? Como você falou, né? Essa mentalidade agregadora que a gente vai colocando nos lugares que a gente passa. E em volta a gente recebe disso, né? Recebe o carinho. Então foi um período assim muito saudoso, né? Maravilhoso, nossa. As convenções no Brasília Capital Fitness, quando a gente fazia os aulões, era muito intenso. Aulão no barco, as festas da ginástica nos hotéis que a gente fazia. Tudo era muito, muito grandioso, não em tamanho, mas de participação, de alegria, né? Todo mundo participava. É verdade. Quem que ficava de fora ficava arrependido, porque era muito gostoso, né? Era de festa junina, o Dia das Mães, tinha festa. Tinha festa. Muito bom. Celebrar é importante. Às vezes a gente vai fazendo as coisas no atropelado e às vezes a gente esquece de celebrar as pequenas conquistas. Né? Então, acho que todo dia, quando você abre os olhos e está vivo, respirando, já é o primeiro momento de celebração. Olha só, isso foi só o aquecimento, hein? Isso foi só o aquecimento. E a gente tem uma brincadeira aqui, Lolo, que todo mundo que vem aqui tem que pagar um boleto. Eita, paga um boleto. Não senta aqui de graça, não. E a gente vai fazer a prestação à vista. Então, agora, para a gente entrar na fase aqui da temática um pouco mais profunda, a gente vai entrar no agachamento profundo. Então, eu vou convidar você a fazer 10 agachamentos. Ela falou, é atleta mesmo, eu conheço o histórico dela, eu estou quase montando uma barra ali para ela agachar. Mas eu não vou propor isso para ela, não. Então, a gente vai fazer aqui. Eu quero que você que esteja aqui nos assistindo, vamos junto nesse movimento. É só levantar e sentar da cadeira 10 vezes. Pode ser? Pode ser, Lulu? Vamos embora. Chega a cadeira um pouquinho para trás. Então, tranquilo, é só levantar e sentar 10 vezes. Vem comigo, ó. E 1, boa. 2, fica fácil. Sem barra tá mole demais. 3, e com salto não alto, fica parado hein? Não, hein? 4, levanta com a gente também. 5, vai, sobe e desce. 6, isso. 7, bora. 8, mais 2, 9. E não vou nem colocar uma isometria. Eu ia falar, vai ter isometria? Muito bom. Essa é uma característica de todos os nossos programas, que é justamente para poder incentivar. Talvez você esteja aí nos assistindo numa condição sedentária, né? Talvez você esteja com sobrepeso, sem movimento, com alimentação que não esteja tão bom. E a gente sempre diz o seguinte, se a pessoa está com sobrepeso, sem movimento e uma alimentação inflamatória, eu te digo com certeza, você já está doente. Talvez os sintomas não apareceram. Porque essa condição de sem movimento, sobrepeso, né, e uma alimentação não balanceada, isso é uma condição inflamatória. E a inflamação corporal, ela é preditor, ela é o gatilho inicial para que todas as doenças crônico-degenerativas aconteçam. Então você começa com um processo de inflamação, depois você começa a ter uma alteração na função celular, depois você tem uma alteração das próprias células e lá na frente começa a ter uma doença. Então muitas vezes assim, é uma doença que eu morro de medo e a gente tem que pensar, né? E a gente vai falar disso aqui, o Alzheimer. Mais de 50%, mais de 60% dos Alzheimers poderiam ser evitados se a pessoa tivesse um estilo de vida saudável. Então muitas vezes você não está nem aí para você. Eu acredito que não. Se você está aqui assistindo esse conteúdo é porque você está aí para você sim. Mas tem gente que não está nem para si. Mas se não for por você, que seja para o outro. Eu sempre digo, porque ninguém merece às vezes ter que cuidar de uma pessoa com Alzheimer lá na frente por negligência dessa pessoa. Então a gente precisa ter esse senso de responsabilidade. Talvez se você não tenha, se movimenta,
Nunca duvide do pouco sendo feito constantemente. Essa constância vai te dar qualidade de vida hoje, vai te dar alegria hoje, um corpo menos inflamado e vai te dar condições de você se tornar e conquistar aquilo que você acredita ser importante para você. Então vamos lá para nossas considerações. Lolo, seguinte, muitas vezes pensamos que saúde bucal é apenas estética, né? Mas na prática, qual é a correlação entre dente, gengiva e corpo como um todo? Essa é a parte da periodontia, né? Uma das minhas especialidades. A periodontia, geralmente a pessoa pensa que é só gengiva, mas na verdade a periodontia é como se fosse o alicerce da casa. A periodontia é responsável por todas as estruturas que sustentam o dente. Então, foi a minha primeira especialização e eu tenho uma alegria muito grande de ter feito parte de um projeto. Em 1999, o meu avô teve câncer de laringe e ele foi internado na época no Hospital do INCA, no Rio de Janeiro, né? E por ele ter 80 anos, eu consegui ficar no hospital junto com ele, né? Porque o hospital público não pode ter acompanhante, mas pela idade avançada, eu e minha mãe fazíamos revezamento. E eu ficava vendo um entra e sai de médicos, de enfermeiros, e não havia higiene oral nos pacientes hospitalizados. E eu não sei se você já foi num setor desse, mas é um setor muito triste, cabeça, pescoço, então a gente sem língua, sem mandíbula, muito triste, né? E eu fui conversar com a enfermeira na época e aí, sobre higiene oral, porque eu não via ninguém fazendo higiene, e ela me falou, olha, aqui a gente trata de câncer, aqui a gente não vai tratar de cárie. E aquilo, tomei um pouco de susto, falei, não, queria falar com o responsável pelo setor cabeça-pescoço, do INCA do Rio de Janeiro. Fui conversar com ele, para minha surpresa, além de não ter essa higiene oral dos pacientes, eu precisei argumentar o porquê da importância da higiene oral. E o meu argumento foi que pacientes hospitalizados que não fazem uso de higiene oral aumentavam em até 43% o índice de pneumonias por aspiração. E foi a hora que ele parou para me escutar, porque ele falou, olha, nosso maior índice de morte aqui no INCA atualmente é por pneumonia de aspiração. E aí foi uma deixa, e eu levei essa situação para 2 grandes periodontistas do Brasil, o professor Walter Machado e o professor Sérgio Kahn, e aí juntos nós criamos o primeiro protocolo de higiene oral em pacientes hospitalizados. Olha. E, graças a Deus, hoje a gente vê no Brasil inteiro, né, tendo esse tipo de protocolo, lógico que já sofreram algumas mudanças, mas esse protocolo me deu muita alegria de saber que eu fiz parte, pelo menos um pouquinho, né, de ajudar outras pessoas através de uma simples higiene oral nos pacientes hospitalizados. Para você ver a relação da gengiva, da periodontite, com a parte sistêmica. Um dado interessante, em 2019, em Madrid, foi feito um workshop e interrelacionou a doença periodontal com 53 doenças sistêmicas. Olha. Entre elas o Alzheimer. Olha. Né, que a gente vai debater sobre isso também, que eu acho que é um ponto muito interessante a gente focar sobre isso. Então, a gente precisa ver a cavidade oral não só como... Porque a gente tem mais de 700 espécies de bactérias na boca. A grande maioria funciona como defesa, mas a gente tem aquelas bactérias que podem causar patogenia, podem causar doença. No caso, a doença periodontal, que é uma doença relacionada à gengiva, né? Então, eu sempre falo o seguinte, o dente da gente é como se fosse uma manga de camisa. Minha mão é a coroa do dente, é o dente, o braço é como se fosse a raiz e a gengiva é como se fosse minha manga de camisa. Quando você tem a doença periodontal, o que fazem essas bactérias? Que, na verdade, não atinge, essas bactérias não fazem parte de toda a população. É um grupo da população, 30%, que podem desenvolver doença periodontal. Inclusive, tem um lado genético. Tá? Então, essas bactérias elas vão entrar na sua gengiva, vão começar a destruir as fibras da gengiva. O sinal é o sangramento. Então, o sangramento nada mais é do que um sinalizador que bactérias entraram na sua gengiva, destruíram as fibras da gengiva, então começa o sangramento, só que elas vão descendo, elas vão destruindo todas as estruturas, chegam no osso, destroem o osso, e muitas vezes o paciente só consegue perceber que tem a doença periodontal, que o dente começa a ter uma mobilidade.
Então, é fácil de entender. Se essas bactérias são capazes de entrarem na sua gengiva, destroem os ligamentos, destroem seu osso, você acredita que elas não estejam na sua circulação? Então, são muitos mediadores químicos inflamatórios, são centenas de mediadores químicos. Então, isso vai causar uma alteração no seu sistema imune e atingir, às vezes, outros órgãos que você sequer imagina. Pois é, e é justamente esse gancho da próxima pergunta que eu vou fazer com você, que é justamente as doenças periodontais, elas podem realmente aumentar o risco, por exemplo, cardiovascular, diabetes ou até Alzheimer. Você já sinalizou alguma coisa aí? Como é que isso acontece, então? Então, por exemplo, no caso do Alzheimer. O Alzheimer é uma novidade, né? Foi um estudo muito interessante que saiu final do ano passado. E nós temos 6 tipos de Alzheimer, né? São 6 tipos. Um dos tipos é o Alzheimer inflamatório. E aí, o que fizeram? Pegaram pacientes que tinham Alzheimer inflamatório e perceberam que uma das bactérias da boca, que é a Porphyromonas gingivalis, é uma específica da doença periodontal, ela produz uma toxina chamada gengipens. Esses pacientes que tinham Alzheimer inflamatório possuíam essa toxina no emaranhado fibrilar, que é o beta-amiloide, né? Que é aquele emaranhado fibrilar que é característico da doença de Alzheimer. Aí, não convincentes, como é que essas toxinas chegaram nesse emaranhado inflamatório do cérebro? Os cientistas pegaram um líquido cefalorraquidiano e viram que tinham pedaços de DNA dessa Porphyromonas gingivalis, o que comprova que ela não só libera toxina que chega ao cérebro, como ela também é capaz de passar a barreira hematoencefálica. E vai acumulando. E vai só acumulando. E como eu falei, são 53 doenças interrelacionadas à doença periodontal, porque são muitos mediadores químicos. Então, esses mediadores químicos eles vão atuar no coração, no pulmão, no parto prematuro. Um bebê de baixo peso, mães que têm doença periodontal, elas precisam obrigatoriamente ter um periodontista, principalmente no período da gravidez. Porque pode induzir a um parto prematuro e o bebê nascer com um bebê de baixo peso. Caramba, impressionante, né? Então, é pneumonia por aspiração, doenças cardiovasculares, a diabetes pelo índice inflamatório que você acaba causando também no corpo em geral. Então, assim, reumatismo, quadros de reumatismo também. Então, a gente pode ficar aqui a tarde toda para citar as 53 doenças. E uma das mais conhecidas é a parte cardíaca, que é a endocardite bacteriana, que é muito conhecida entre os cardiologistas, né? E pode matar. E pode matar, sem dúvida nenhuma. Então, o que você está falando é que realmente é uma correlação direta entre infecção bucal e inflamação no corpo todo. Né? No corpo todo. No corpo todo. Então, não é ver o paciente como uma boca. É o que eu falo, tem que fazer uma visão sistêmica. Quando o paciente chega no consultório, às vezes ele vem com uma mobilidade no dente. Eu quero salvar esse dente. Não, nós vamos primeiro lhe dar saúde. Consequentemente, nós vamos salvar dentes. Mas a saúde tem que ser vista em primeiro lugar. E é muito interessante, né? Porque a Lolo é minha dentista. E ela já me pegou alguns estágios na minha boca. Né? E já me pegou bem inflamado, né? E a última vez foi muito interessante. Ela falou, poxa, tem tempo, foi a melhor momento que você veio aqui, está sendo agora, né? Foi verdade. E, inclusive, tem até que voltar para poder fazer realmente as revisões, que é tão importante, né? Sim. Porque às vezes a gente recebe um elogio desse, assim, poxa, tua boca está boa, você fala, então não vou voltar. Né? Porque a gente é negligente em alguns aspectos. E outra coisa, a doença periodontal, aquilo que a gente estava falando, é igual uma diabetes. Ela não tem cura. Não tem cura. Mas tem como você estabilizar e tem como você controlar. Então, o paciente que possui qualquer tipo de alteração, ela precisa ter um acompanhamento de um especialista para sempre. Para sempre. E de 6 a 6 meses, que é muito mais fácil a prevenção do que o tratamento, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. A gente fala aqui, né, no exercício físico, previna, para você não ter diabetes, para você não ter problema cardiovascular e tudo mais e tal. Né? E da mesma maneira na parte bucal, né? Previna, porque é triste. Eu já tive que fazer enxerto ósseo, né, por conta de infecção bacteriana mesmo, né, e perdi dente em relação a isso. Tem implante lá atrás, o Lolo que fez. Mas é por quê? Porque em muitos aspectos, às vezes, a gente nunca está 100% o tempo todo. Então, às vezes, se preocupa, vamos pelo físico, e eu negligenciava essa parte.
E cada vez mais a gente tem que enxergar também a gente como um todo. E falar, não, é o dente, assim como eu tenho que cuidar da minha parte cardiovascular, assim como eu tenho que construir músculo para poder estar saudável, assim como eu tenho que cuidar das minhas emoções, assim como eu tenho que ter um olhar para a minha espiritualidade. São vários pratos que a gente tem que equilibrar. Mas a gente tem que encarar isso como oportunidade, não como um fardo. Exatamente. Né? É a oportunidade. Exatamente. E eu gosto muito do versículo bíblico que fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando você realmente faz os exames e vai acompanhando, vai monitorando, isso vai te libertando, você vai tomando as atitudes com muito... assertivas, né? A profilaxia, né? Com muito mais antecedência para que você chegue bem lá na frente com um sorriso bonito, né? E com a saúde em dia, isso é muito importante. E aí agora vamos falar sobre um pouquinho mais sobre essa saúde bucal e a parte cerebral. Fala-se muito cada vez mais que a boca doente compromete o desempenho também cerebral. Como é que a ciência explica isso? Você falou do Alzheimer, mas há uma correlação até mesmo da parte cognitiva em relação a isso ou não? Olha, hoje nós temos umas situações, inclusive até saiu até há pouco tempo, até no G1, no Metrópole, alguma revista desse tipo, até muito interessante, de um médico, um cirurgião plástico, que ficou na UTI por 3 meses com um abscesso cerebral causado por uma infecção dentária. Então, a infecção dentária, a gente tem que ver, não só, o dentista já tem essa comprovação, vamos dizer assim, mas essa divulgação, tanto no meio médico como dos pacientes. Eu tive 2 casos muito interessantes esse ano. Um caso foi até uma amiga, filha de uma amiga, que comentou num churrasco. Chegou para mim e falou assim: olha, estou com um dente até que eu acho que está com problema. E eu virei para ela e falei assim: olha, não brinca com isso não, dente infeccionado é uma coisa muito séria. E morreu o assunto, ela não é minha paciente. Alguns meses depois, por coincidência, eu sempre falo que foram trajetos de Deus, que nada foi por acaso. Uhum. No dia que eu fui operar o pai dela, ela estava sendo internada na UTI do Hospital Santa Helena. E ele chegou para mim, até brincou comigo, falou assim, brincou não, ele chegou para mim e falou assim: minha cirurgia vai demorar porque eu tenho que ir no hospital para vê-la, porque ela está com um abscesso na coluna, na região lombar. Eu falei: abscesso na coluna? Mas veio de onde? Abscesso é bactéria, veio de onde essa bactéria, né? Não, veio de uma infecção urinária. E fazia todo sentido, né? Lombar, infecção urinária, fazia sentido. E aí eu comentei. Eu falei: olha, eu me lembro que num churrasco na sua casa ela comentou de um dente infeccionado, mas eu não sei. Não, ela não tem dor, não tem nada. Eu falei: nem sempre. Porque a gente confunde infecção dentária, associa com dor. E nem sempre existe essa relação. Porque às vezes o dente já está tão necrosado, está morto, que a infecção persiste, cai na circulação, mas a pessoa não sente dor. Isso é o pior, né? Porque quando a pessoa tem dor, corre lá no dentista e resolve. Mas quando não tem, fica um pouco mais difícil o diagnóstico. Bom, isso foi numa sexta-feira. Na segunda-feira, com a cultura bacteriana, ela entrou em contato comigo. E aí, como é que estão as coisas? Ela falou assim: olha, a bactéria não era infecção urinária. Quando eu peguei, eu falei: olha, isso aqui é infecção dentária. Foram fazer a tomografia, enfim. O caso dela era de uma infecção dentária. Foi removido o dente em centro cirúrgico e a situação conseguiu ser revertida porque ela já estava entrando em quadro de septicemia. Então, casos como esse estão se tornando muito comuns. Então, o alerta, eu acho que o meu papel aqui é alertar. Como eu tive também, como eu falei, foi o segundo caso, também muito interessante, de um atleta que chegou no consultório com um balão de oxigênio, que me assustou muito, e ele narrando que estava com pneumonias recorrentes. E quando eu perguntei se ele já tinha um raio-x recente, ele falou: não, eu não sinto dor. Eu falei: não quero saber se sente dor, eu quero saber se tem algum raio-x recente para a gente investigar. A gente precisa investigar. E a investigação comprovou também uma infecção dentária importante. Esse dente foi removido, curetado, feito enxerto, e o paciente voltou uma semana depois sem um balão de oxigênio.
Então, o meu papel aqui, que eu gostaria muito de alertar, é em relação a isso. A gente ter uma maior importância de investigar a boca. Às vezes a pessoa está com um problema no joelho, na coluna, e nem imagina muitas vezes que possa ser de origem dentária, porque associa a dor. E nem sempre existe essa associação. Interessante, viu? Uma coisa que me chamou a atenção quando você está falando e veio aqui à minha mente, porque ela já cuida aqui de mim já há bastante tempo. E uma vez ela me perguntou se eu era um cara estressado, né? E eu falei, não, eu encaro as coisas numa boa e tudo mais, tal. E quem me conhece sabe que eu lido muito bem assim, com as adversidades e tudo, mas ele falou, olha, em alguma coisa a sua atenção descarrega. E quando a gente foi ver, eu estava tendo o apertamento, né? Então, dormindo com trava com apertamento. E tem diferença entre o apertamento e o bruxismo? Como é que é isso? Eu só sei que eu no meu caso, eu estava realmente perdendo massa óssea por conta do apertamento e já tem acho que tem 1 ano e meio, 2 anos que ela fez uma placa e hoje eu durmo com placa. E interessante que no primeiro momento era desconfortável dormir com essa placa e hoje eu não consigo dormir sem. Parece que está faltando alguma coisa Melhora porque a eu acredito corporal. que o apertamento ainda existe. Mas com uma placa você previne, né? Preserva ali o seu dente. Como é que é essa questão, bruxismo, apertamento, a situação emocional, como é que você correlaciona tudo isso? Uma pergunta muito interessante. Primeiro vamos definir o que é bruxismo. Hoje em dia, bruxismo é considerado, nós temos 3 tipos de bruxismo. Nós temos o bruxismo tônico, que é o apertamento, o bruxismo rítmico, que é aquele que ranger o dente, e o bruxismo protetivo. Existe um bruxismo, principalmente em criança. A criança está rangendo o dente. Antigamente falava, é verme. Essa criança está com verme. Né? Hoje não, nós sabemos que isso é um bruxismo protetivo. Isso aí é uma sinalização que o organismo da criança, por exemplo, com refluxo, para aumentar a produção de saliva e equilibrar o refluxo, ela faz o bruxismo. Olha que bacana. Ou ela tem apneia, tem dificuldade de respirar, então ela faz o movimento de bruxismo rítmico para melhorar a parte cardiovascular e melhorar a respiração. Então, existe também o bruxismo protetivo. Mas o bruxismo rítmico e o tônico, que é o apertamento que você relatou, sempre existiu. Desde 1901 a gente estuda sobre bruxismo, né? Placas oclusais e tal. Mas durante pós-pandemia houve um boom. Eu te garanto que a gente falando aqui, todo mundo vai falar que conhece alguém, ou que tem alguém, ou que a própria pessoa que esteja assistindo conheça ou faça esse tipo de apertamento, né? Acordar com aquele sensação de rosto cansado, zumbido no ouvido. Por que dá zumbido? Porque a pessoa aperta tanto que diminui uma circulação de ar dentro da tuba auditiva. E o nosso córtex cerebral interpreta aquilo como zumbido. Então, tem pessoas que têm zumbido e nem imaginam que possa ser de origem do bruxismo. E por que aumentou tanto durante a pandemia? E aí é que vem a história por que eu fui fazer o curso, a pós-graduação em saúde mental. Porque a gente sempre tratou consequência. Eu nunca fui de tratar consequência, eu sempre gostei de tratar causa. E o bruxismo, a causa é do sistema nervoso central. A gente sabe que está ligado ao estresse, que está ligado à depressão. Mas a minha pergunta era, mas peraí, se eu estou estressado, por que eu aperto a mandíbula? Por que eu não aperto o olho? Por que eu não aperto a mão? Por que tem que ser a mandíbula? Eu tenho que ter uma explicação fisiológica, né? Então, eu passei a estudar mais em relação a isso e fui fazer o curso de pós-graduação de saúde mental, que é um neurologista de Harvard, que é o Dr. Pedro Chestatsky, que é da medicina funcional integrativa. E essa pós-graduação, ela simplesmente me abriu horizontes para que eu possa alertar os pacientes em relação ao bruxismo. Então, uma coisa que eu acho muito legal, por exemplo, nós temos amígdalas cerebrais. A gente sempre imagina que tem amígdalas só aqui, né? Aqui. Mas nós temos amígdalas cerebrais. E qual o papel da amígdala? A amígdala tem um papel de humor e armazenar notícia ruim. Se eu te der 10 notícias agora e uma foi ruim, você sai só com a ruim na cabeça. É o papel da amígdala. Aí você imagina, durante a pandemia,
todo mundo assistindo a televisão e todo mundo trancafiado. As amígdalas começaram a ter um papel, uma hipertrofia, uma hiperinflamação. E quando a amígdala ela tem essa hiperinflamação, ela modula o nosso eixo que a gente chama HPA, que eu acho que você conhece muito bem, que é o nosso eixo que controla o sistema involuntário. Então, nosso coração, nosso pulmão. Então, começou a desencadear o quê? Ataques de pânico, de depressão, de ansiedade. Né? E uma das coisas fisiológicas para a gente explicar é que dentro desse sistema nós temos o que acalma, que é o parasimpático, e o simpático, que acelera. Nosso coração tem os dois, nosso pulmão tem os dois. Só que o nosso masseter só tem o simpático. Então, sem você conseguir controlar, quando você está mais estressado, ou você tem crises de depressão, ou você tem crises de ansiedade, você modula a amígdala, modula o eixo HPA e, involuntariamente, você faz o bruxismo tônico, o apertamento, ou o bruxismo rítmico, que é o ranger dos dentes. Nossa. Então, o que adianta a gente botar só uma placa? Como é que a gente vai controlar um bruxismo com placa? A placa ela vai servir para melhorar a sua consciência corporal e proteger suas estruturas dentárias. Mas o controle está aqui, no sistema nervoso central. Olha, você vê a correlação profundo isso, hein? Você vai ter que parar isso aqui, vai ter que voltar um pouquinho, rever, né? Para você absorver, porque essa informação aqui foi profunda e realmente tem pouca gente falando disso. E agora vamos falar um pouquinho sobre a parte estética também, do autocuidado, né, da parte cerebral. Fala-se muito de que a boca doente compromete, né, a gente está falando isso, né, o desempenho da função cerebral. Né? Há muitos estudos mostrando também essa correlação. Não, aqui, pulei aqui. Você... já estava fazendo uma pergunta que eu ia fazer de novo aqui. Na verdade, aqui, você atua também na área da estética, com lentes de contato, reabilitações completas. E qual o impacto da estética dental na autoconfiança das pessoas? Eita, vamos falar disso também, né? Muito legal. Essa pergunta é muito legal. Você sabe, vou falar, antes de falar sobre isso, que tem um caso muito interessante para eu contar, mas em 1930, para você ver como é que as coisas mudaram. Tinha um psicólogo, um psiquiatra, que ele foi fazer um estudo dentro de uma universidade com estudantes, em 1930. E aí ele queria ver qual seria a valorização financeira em relação a sofrimentos. Ele queria ver. Então, ele colocou valores entre $4.500 até $300.000. Ou seja, $300.000, aquilo que te desse muito sofrimento de acontecer, e $4.500, aquilo que fosse mais fácil de você conseguir passar. Então, tinha $4.500, $10.000, $20.000, $50.000, até chegar a $300.000. O número 1, perdeu o dente da frente. Número 2, engoliu uma minhoca de 15 centímetros viva. Terceiro, matar um gato estrangulado, uma coisa horrorosa, né? Sinal, eu achei péssima essa alternativa dele. Quarta alternativa, perder um dos dedos, amputar um dos dedos a sangue frio. E quinto, morar numa fazenda em Kansas, nos Estados Unidos. Sabe qual foi o que valeu menos e o que valeu mais? Qual? O que valeu maior sofrimento era morar na fazenda em Kansas, nos Estados Unidos. E o que valia menos foi perder um dente na frente. Nossa, perder logo o Neymar. Perdeu o Neymar, não é mole não, perdeu né? o centroavante. Eu acho que isso demonstra que é o que eu levo para hoje, sabe? Se você for ver o que para mim é importante na odontologia, é individualidade. Às vezes, para você, é $4.500 perder um dente na frente. Outros vão pagar os $300.000 da fazenda, pagariam num dente. Então, essa valorização, ela é muito individualizada. E eu tenho que respeitar isso do paciente, entendeu? Então, chegam alguns pacientes, por exemplo, que têm casos de depressão. Teve um caso há pouco tempo que eu fui fazer uma reabilitação completa nessa paciente. Foi muito interessante, que ela me achou no Google. E ela falou, não, eu li esses comentários, eu achei que você tinha um perfil para me atender, que meu caso é muito complexo. Eu falei, nossa, expectativas altas, né? Você tentar alcançar essas expectativas é muita responsabilidade, né? Então, você vai alinhando as expectativas e realidades. E foi um tratamento
de muito sucesso. Eu fiquei muito feliz, a paciente também. E o interessante nessa história é que toda vez que ela ia fazer a revisão, que fazia semanalmente, porque era um caso mais complexo, o esposo dela me levava flores, ou me levava um vinho. Daqui a pouco me levava vinho de novo, e me levava chocolate. Eu já estava ficando até constrangida de que eu não precisava receber, né, tantos mimos assim. E aí eu fui falar com ele, eu falei, olha, eu fico muito feliz de eu demonstrar essa alegria toda, mas não precisa. Eu também estou feliz com o resultado, não é só sua esposa, eu também estou. E aí ele falou assim para mim, que me marcou muito, ele falou assim, não, você não está entendendo. Você trouxe a minha esposa de volta. Olha só. A minha esposa ficava trancada dentro de um quarto, não falava com ninguém, mal saía para comer, não tinha vida social. E eu vou te dizer, há 2 anos que eu não vi um sorriso na boca. E hoje ela voltou não só a ter o sorriso, como voltou a ter a alegria de vida. Olha só. Então, é o propósito, né? Quando a gente consegue alcançar isso, é felicidade, felicidade plena, né? A gente conseguir restabelecer a parte de reabilitação, mas muito mais do que isso, né? Muito bom. E além desse caso aqui, né, que justamente está vinculado, você acabou respondendo um pouco, mas além desse caso, o que você já presenciou de transformação, que o sorriso trouxe também mudança de estilo de vida das pessoas, né? Dá mais um relato. Você acabou de dar um aí, né? Sim. A pessoa, na toca da escuridão, foi voltando para a vida e foi voltando a sorrir. Né? Tem também uma senhorinha, uma fofa, muito querida também. Infelizmente, agora ela está ao lado do pai, mas eu fui fazer a cirurgia dela, ela também estava com um quadro muito diferenciado, vamos dizer assim. A filha dela, sendo médica, chegava para mim e falava assim, olha, minha mãe não sai do quarto, minha mãe não quer fazer nada, enfim, mesma história de depressão. E aí nós fizemos um tratamento reabilitador e ela ficou linda, ela se sentia linda. E o mais legal foi quando ela chegou em casa e mostrou a mãe na bicicleta ergométrica, já voltando a fazer exercício físico, já voltando a malhar. Ela falou assim, olha, eu nunca imaginei que os dentes fossem causar uma reviravolta na vida dela, entendeu? Então, é isso, é você melhorar a sua autoestima, né? Você traz saúde, você traz... Porque quando eu estava falando, né? Você tem a parte estética, mas você também tem a parte de saúde, Sim. que quando você vai desinflamando o seu corpo, você vai trazendo mais força para você dar continuidade, às vezes, a projetos que você, às vezes, abandonou, ou você tem estímulo para voltar a fazer, né? Então, é um contexto. A boca faz parte do corpo, faz parte do corpo, exatamente. E todo mundo precisa, todos nós temos um gatilho, um sinalizador que vai fazendo a mudança de bons hábitos, né? Então, aqui eu sempre falo aqui também no exercício, quantas pessoas chegaram para aqui inflamadas e a partir do movimento vai desinflamando, vai fazendo boas escolhas, vai transformando a mente, vai tendo mais domínio próprio. Da mesma maneira, na parte bucal. Então, às vezes a pessoa está ali se escondendo o sorriso. Se ela esconde o sorriso, ela está sorrindo menos, está mais triste. Quando ela começa a sorrir mais, e aí vai tendo essa preocupação, poxa, já estou conseguindo sorrir, eu estou me conectando com mais pessoas, por que eu não posso cuidar do corpo? E vai é uma cascata de sinalização positiva, né? Inclusive longevidade. Longevidade também. Nós temos vários estudos que, não sei se você já ouviu falar sobre telômeros. Sim, né? O tamanho dele diz respeito à nossa longevidade ou não, Exatamente. Nós nascemos com os telômeros que é como se fossem rabichos de cadastros de tênis. Sim. Né? Quanto maior esse telômero, maior a nossa longevidade com qualidade. Quando a gente vai diminuindo esses telômeros, que é normal quando a gente vai envelhecendo, as doenças guardadas geneticamente, câncer, Alzheimer, elas podem aflorar. Então, vamos dizer, a descoberta está em aumentar esse telômero, através da telomerase, que foi descoberta há pouco tempo. E o que a odontologia tem a ver com isso, né? A odontologia tem a ver pelo seguinte: o bruxismo nada mais é do que uma febre. Tem um professor na Itália chamado Dr. Manfredini, e ele fez uma correlação perfeita. Ele fala que o bruxismo é uma febre. Se você tem uma febre, você vai tomar uma Novalgina, mas se essa febre não passa, você vai buscar a causa. O bruxismo é a mesma coisa, é uma febre. É um sinalizador que algo na sua saúde mental não está boa. E o que acontece? A saúde mental estando alterada, você diminui também os seus telômeros. É a história da saúde mental interrelacionada. Então, o bruxismo,
na confusão toda, onde é que o bruxismo entra? Está te mostrando que sua qualidade de vida não está boa. Seu corpo está demonstrando que tem algo que merece mais atenção. E a saúde mental é a que está relacionada diretamente ao bruxismo, que vai relacionar também aos telômeros e à nossa qualidade de vida, nossa longevidade. E uma vez diminuídos, com certeza, você está diminuindo o tempo de vida. Sim. Né? Sim. E outra forma de aumentar a telomerase, além de você melhorar a saúde mental, estudos mostram que movimento vida. Melhoram a telomerase. Exatamente. Você vê, então é um estilo. Hoje, por exemplo, na educação física, nós estamos falando muito disso, de prescrever estilo de vida. Sim. Muito mais do que prescrever o exercício físico, é prescrever. Realmente é você ir buscando um contexto de melhor qualidade de vida. É cuidando do corpo, é cuidando das emoções, é indo no dentista, e você começa a realmente desenvolver uma série de bons hábitos, e isso sim vai te dar qualidade de vida, mas sobretudo vai te dar maior sentido na vida. E quando a gente entra nessa esfera de encontrar sentido e propósito na vida, aí você avança, a gente avança com mais tranquilidade, né? E aí parece que o tempo fica só um detalhe, deixa ele passar, a gente aceita o tempo passando e a gente vai avançando bem, né? Isso é muito bom. Agora vamos falar um pouquinho sobre estilo de vida. Aqui, deixa eu só, antes dessa pergunta, eu queria fazer uma outra aqui. Quais foram as maiores transformações, né, que a odontologia viveu nas últimas décadas? Porque eu vejo aqui, o motorzinho não mudou. Não. O bichinho continua fazendo barulho. Continua aquela desgraça. Mas quais transformações dentro dos estudos que você percebe e que poderia relatar aqui para o nosso público? Sem dúvida nenhuma. Eu sou, como eu te falei, né, eu sou da época de Tiradentes, né? Então eu acompanhei a evolução da odontologia, que era amálgama antes, que a gente colocava, né? Era um mercúrio, né? Amálgama com mercúrio. Hoje tem as resinas, mas sem dúvida alguma eu acredito que os implantes vieram para fazer um novo, vamos dizer, patamar da odontologia, porque principalmente eu que sempre trabalhei com periodontia, que eu tinha que salvar o dente de todas as formas, continuo fazendo isso, né, para a gente tentar sempre salvar um elemento dentário, mas hoje nós temos como oferecer a substituição num caso de uma perda de um elemento dentário, né? Então, antigamente, quando eu me formei, né, você perdia um dente da frente. E a pergunta é, como é que você vai repor? Eu tinha vontade de sumir, tinha vontade de desaparecer, porque você tinha que fazer as próteses fixas, né? Você tinha que desgastar dentes dos lados para você substituir. Hoje a gente tem os implantes, que eu acho uma tecnologia fantástica, né? Que você tem uma possibilidade de reabilitar um paciente perdendo um dente, né? Além disso, agora no Japão já tem estudos com uma proteína que é o SAG1, que é se você remover, porque quando você nasce com aquela sequência, né? Você nasce com os dentes de leite, depois os dentes caem, nascem os permanentes e depois não nascem mais, porque existe uma proteína que impede o crescimento de novos dentes. E agora no Japão já estão estudando essa proteína para ter a possibilidade de, quem sabe, no futuro nascer um terceiro dente. Olha, que fantástico, né? hein? Então agora a gente está falando de implante, pode ser que o seu próximo podcast aí já esteja falando assim, nossa, mas implante era coisa de Tiradentes. Olha, que bacana, rapaz, que bacana, muito, muito legal, muito bom mesmo. E ainda existe, né, quando se fala de implantes, enxertos, estética, ainda existe o que é mito e o que é verdade? Olha, mitos e verdades em relação ao implante, você sempre vai ter, infelizmente, dentro das redes sociais, né? Nós temos agora uma confusão muito grande entre odontologia sistêmica com odontologia biológica, né? A odontologia biológica ela não é aceita dentro do CRO, ela é uma odontologia que foi criada nas redes sociais, onde ela é a favor de extração de dentes para achar meridianos de depressão, ou ser contra o uso de flúor. Então, tem que ter muito cuidado com esse tipo de informação. Mas a odontologia sistêmica já é uma completamente diferente, é aquela que vê o indivíduo como um todo. Parte integrante de uma medicina, mas tudo baseado em estudos científicos. Então, só temos que ter cuidado de pegar informações que, infelizmente, dentro das redes sociais, a gente vê algumas informações, muitas vezes, que não são verídicas. É verdade. Né?
Verdade. E agora, para a gente ir já, papo quando é bom, passa rápido, e a gente já está nossa, quase caminhando para o nosso momento Luz Azul. E eu queria te perguntar o seguinte, se você pudesse dar 3 conselhos práticos para quem quer melhorar a saúde bucal e ao mesmo tempo proteger o corpo e a mente, quais seriam, na sua visão da odontologia? Dentro da odontologia eu não posso deixar de falar dos cuidados preventivos, né? Da visita ao dentista periodicamente, de fazer um raio-x para investigar se tem alguma infecção dentária, não ficar só nas sensações, não tenho dor, não precisa. Lógico, fazer a higiene, o controle dentro de casa, né? A boa escova de dente, o bom fio dental, isso fazem parte. E, por incrível que pareça, eu vou colocar a educação física. Pelo seguinte, Vilela, nos estudos já demonstram, quando a gente estava falando do bruxismo, já que eu tenho que fazer parte do bruxismo e orientar o bruxismo, uma das formas de controle do bruxismo é através da respiração e da meditação. Olha. E através dos exercícios físicos. Por quê? Os exercícios físicos, eles promovem a formação de uma mioquina muito importante, chamada irisina. Irisina. Onde ela chega faz milagre. A irisina, ela consegue fazer um protetor neural, que é o BNDF, que é um protetor neural importante, que vai ajudar nos casos dos pacientes que têm depressão, que têm ansiedade, que têm tendência a ter o Alzheimer, né? E que têm bruxismo. Olha só. Então, quando a gente fala do bruxismo, a gente não pode falar de apertamento, a gente tem que falar de resultados, né? A respiração, como é que a respiração entra no bruxismo? O que respiração tem a ver? A respiração, os trabalhos mostraram que através da respiração você consegue ativar o sistema parasimpático, que é o contrário do simpático. Sim. Lembra da história do simpático, que aqui é o simpático? Então, através de você parar e respirar, você atinge o parasimpático e automaticamente você vai desarmar. E a meditação, mas a meditação não é essa meditação que a gente via antigamente, de sentar vendo o pôr do sol com a mãozinha, com o pezinho cruzado e com... Não. Hoje o conceito de meditação mudou. A meditação hoje em dia é foco naquilo que você está fazendo. Então, você mindfulness, né? A atenção plena, né? Então, você vai cortar uma cebola, eu vou cortar a cebola prestando atenção no cheiro, no formato, na textura. Eu brinco assim, você vai esperar o elevador, você pode notar, está todo mundo esperando com o celular na mão. Aquele momento, aproveita para fazer foco. Olhar cada número, sentir o cheiro, sentir a ventilação, a temperatura. Isso também é meditação. Então, isso tudo vai fazendo com que a nossa amígdala ela vai se desinchando e a gente vai tendo realmente resultados efetivos. Então, existe sim a importância quando você faz uma anamnese do paciente. Lógico, cada paciente é individual, a gente tem a sua individualidade, mas paciente com bruxismo, a gente tem que ver um contexto muito maior do que só oferecer uma placa ou um botox funcional, por exemplo. Entendeu? Interessante. E ela falando da irisina, não adianta você ir na loja, então vamos numa loja de suplemento comprar irisina. Não, vende não. Você só produz irisina por meio da contração muscular. Aula de glúteo. Aula de glúteo, né? Agachamento e caneleira e bota para cima e vamos nessa. E eu falo muito dessa irisina, que também realmente... Aula de HIIT é uma das aulas que... A prancha é uma das aulas também. São intensos, né? Você buscar realmente dentro do processo de adaptação, você fazer um exercício com intensidade. E na intensidade você vai explodir uma série de miocinas anti-inflamatórias, onde elas chegam e fazem milagre. Exatamente. Né? No pâncreas ela vai melhorar a função da célula beta, né? Lá no fígado ela vai evitar com que você tenha um acúmulo de gordura, evitando estatose hepática. Essa irisina ela vai para os seus ossos, lá nos ossos ela vai auxiliar com a construção de célula óssea, né? Ela vai desinflamar o seu intestino, ela vai lá para o cérebro, lá no cérebro impede que algumas citocinas também inflamatórias acumulem, e pelo que ela está falando aqui agora, e essa eu não sabia, eu vou incorporar no meu repertório, é prevenção contra o bruxismo também, porque na verdade o bruxismo é um sinalizador, um sinalizador, só um sintoma. É só um sintoma. Olha só que bacana. Então não tem jeito, é movimento, é a partir do movimento que as coisas acontecem. Lolo, vamos entrar agora já no nosso papo de encerramento. Nós vamos já entrar no nosso momento Luz Azul.
Aqui, sempre aqui nos treinos aqui que acontece, que aqui nós estamos gravando direto do meu estúdio, fica aqui o convite para você vir. E sempre no final da aula, quando a gente vai fazer um alongamento final, a gente coloca uma luz azul, uma música mais calma, as pessoas alongam e a partir daí a gente faz algumas reflexões um pouco mais profundas. E aí eu queria justamente entrar nesse momento agora de uma reflexão um pouco mais profunda e te perguntar, nos seus momentos ali de baixa, que todos nós temos, né? Ou de dúvidas, ou de repente de fragilidade que todos temos, você acredita que há uma força superior que te ajuda nesses momentos? E se sim, qual é o seu ritual de conexão com essa força para você conseguir sorrindo, conseguir continuar transformando o sorriso das pessoas? Porque eu conheço a Lolo também tem muitos anos e a gente tem uma característica muito peculiar de levar alegria. A gente temos desafios. Teve uma vez uma pessoa chegou para mim e falou: lá vem esse Vilela com essa vida perfeitinha. Rapaz, de perfeito eu não tenho nada, mas a gente reage de uma maneira muito positiva, bem, né? A gente engana bem e a gente reage de maneira positiva. E eu tenho meus rituais de espiritualidade. Queria saber, você tem isso? Como é que é a sua conexão com o divino? Olha, essa pergunta é muito legal. Inclusive, só pegando aí num gancho do curso de saúde mental, é preconizado agora que os pacientes sigam uma nomenclatura chamada MAP, M-A-P, para você ter saúde plena. Uhum. M de movimento, A de alimentação e P de pensamento. Dentro dessa do pensamento, você tem sono, qualidade de sono, você tem pensamentos positivos, você tem respiração e você tem a fé. Porque estudos também já demonstram que você ter fé melhora a sua circulação sanguínea, sua respiração e seu bem-estar. Uhum. Então, a pessoa, quando não tem fé, independente da religião que ela siga ou que preconiza, eu acho que ela tem que ser alicerçada em ajudar o próximo, em ter caráter, lógico, né? Sim. E ter o bem-estar naquilo que ela acredita como crença. Então, quando você tem fé, tudo fica mais fácil, né? É a hora que você você conversa. Eu converso muito comigo mesmo no carro. Uhum. É a hora que eu vou conversando comigo, vou refletindo o que aconteceu no meu dia, o que eu podia ter feito diferente, o que eu podia ter feito melhor, como eu posso me transformar numa pessoa melhor, o que eu posso fazer amanhã para ficar melhor do que ainda hoje. Então, essas reflexões, essa fé, né, você acreditar que tem alguém te guiando, né, que tem um poder maior te guiando, é transformador. É transformador. Isso, a gente não está falando só de saúde, a gente está falando do bem-estar mesmo. Isso tem relação direta com a sua saúde mental, né? Aquele dia que você para, que você senta. Eu passei a fazer yoga durante a pandemia. Uhum. Eu acho que era uma forma de me conectar, de ficar calma, de perceber minha respiração, de perceber meus pensamentos. E a hora que eu rezava, que eu orava, agradecia por aquele momento de estar ali, podendo cuidar do meu corpo, cuidar da minha mente, e que Deus me desse iluminação para que ajudasse outras pessoas também. Que bacana. Você vê, a Lolo falou de duas coisas importantes, falou de fé e falou de pensamento. E para a gente finalizar, eu queria puxar um gancho, né, da sabedoria milenar, do que está na palavra de Deus. Nós sabemos que Hebreus 11:1 fala aqui o seguinte: a fé é a certeza dos fatos que a gente espera. E é a convicção dos fatos que a gente não vê. Isso é fé, é você ter certeza daquilo que espera. Você fala, não, eu tenho certeza, isso vai acontecer. Eu tenho convicção desse fato. Ainda não aconteceu, mas eu tenho convicção. E quando ela fala assim do estudo recente, né, sobre a questão do pensamento, Paulo já daria um conselho muito interessante para você que está em Filipenses 4:8, que diz: tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é louvável, se tem louvor, se tem virtude e boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então a gente precisa também, assim como a gente exercita o corpo, assim como a gente busca a questão fisiológica e vai na parte bucal, você precisa também criar um critério de exercitar o seu bom pensamento, filtrar aquilo que vai para a nossa mente. Nós temos as nossas avenidas da alma, que são os nossos sentidos, né? E dentro disso tem a visão.
Então, uma vez eu me relato, aconteceu na Corpo 4, tinha uma consultora de vendas que eu estava no espaço ali da sala dos professores, era na hora do almoço, e ela chegou, esquentou, botou a comida dela no micro-ondas e ligou uma televisão, colocou naquele canal Espirra-Sangue lá, aquele jornal Espirra-Sangue. Quando ela fez isso, eu falei, poxa, num momento tão sagrado, onde você vai se alimentar, não se conecta com isso não. Ela riu, não me ouviu, continuou seguindo. E aí tem um ditado que diz, os incomodados que se retiram, eu me retirei. Porque você, no momento tão importante do alimento, onde você está se alimentando, você ligar um espirra-sangue para você aumentar as amígdalas. Né? Não faça isso não. Não faça isso não. Aí. Então, seja um observador do seu pensamento, faça essas reflexões e decida o bem pensar, decida se cuidar, porque no final é a tua saúde, é o seu domínio próprio e a sua sanidade que está em jogo. Lolo, gostaria de agradecer a sua presença. Eu quero só fazer uma observação. E deixa as suas redes sociais também para a turma te seguir. É que existe uma palavra em japonês que eu acho que define nós dois. Chama Ikigai. Ikigai é quando você alcança, você trabalha naquilo que você gosta, naquilo que você tem habilidade, que você é remunerado financeiramente, né, para você conseguir sobreviver com aquele seu trabalho, mas que você ajuda outras pessoas. Então, eu acho que nós trabalhamos com Ikigais. Nós alcançamos os nossos Ikigais. Então, eu fico muito feliz de estar com o meu outro Ikigai. Muito bom. Compartilhando os nossos conhecimentos. E agradeço mais uma vez pela participação. Maravilha, muito obrigado e muito obrigado você pela sua audiência. Não deixe de compartilhar esse conteúdo com pelo menos 10 contatos. Deixe aqui, escreva o seu comentário, dê sugestões de novos temas que a gente vai observar para levar para você informação de qualidade e um conteúdo que realmente transforma. Muito obrigado pela sua paciência, falar que nem Faustão aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e até o próximo programa. Tchau, tchau.